É uma pergunta extremamente intrigante. Você já se fez essa pergunta? Existe uma religião verdadeira? Algumas pessoas, elas dizem que sim. Outras dizem que só por tentar fazer a vontade de Deus, em qualquer religião, ele já aceita. Outras pessoas, elas dizem que não. Só o fato de você ter Deus no coração já é o suficiente. O que vocês acham dessas respostas? Segundo a Bíblia, existe sim uma religião que Deus aprova, e ela é única. Mas como podemos encontrar a religião verdadeira? Para ilustrar, para ajudar você a entender melhor, quando acontece um crime, um perito criminal, ele examina todos os vestígios, sejam eles claros ou minuciosos, ou seja, detalhados. Agora imagine um perito preguiçoso e desatento. O que poderia acontecer? Talvez alguém inocente fosse culpado de algo que não fez. Na realidade, é isso que acontece. A Bíblia diz que Satanás acusa Deus de algo que ele não fez. Ele usa muitas vezes as religiões falsas para isso. E você, na vida real, é o perito que tem que descobrir a verdade. Se você errar nessa descoberta, você não poderá perder seu emprego, mas sim a sua vida eterna. Viu a responsabilidade que você tem? Mas Jesus ele disse o segredo para você fazer essa busca e ainda te deu muitas pistas claras para isso. Veja só, olha só o que é que Mateus capítulo 7, versículo 16 diz. Veja a primeira pista de Jesus. Mateus 7,16 diz assim, ó, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Será que se colhe uvas dos espinhos ou figos dos abrolhos? Ou seja, Jesus ele disse que a primeira pista para podermos diferenciar a religião verdadeira da falsa é por aquilo que elas produzem. Agora você imagine um cacto produzindo uma bela maçã. Isso seria impossível de se ver, pois o cacto não é uma planta frutífera, e sim uma planta espinhosa. Então Jesus ele foi bem claro quando disse que podemos diferenciar a religião verdadeira da falsa pelos seus frutos ou por algumas características. Então, vamos analisar 9 características que a Bíblia fala sobre a religião. E aí você vai conseguir ver essas pistas para verificar se uma religião é verdadeira ou é falsa, certo? A princípio, vamos analisar a primeira pista. João capítulo 17, versículo 17. Jesus ele disse: santifica-os por meio da verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a religião verdadeira, ela ensina a verdade com base na Bíblia. Ela não deve basear-se as crenças em Deus em sua própria filosofia ou até na filosofia de outra pessoa. Existem muitas filosofias conhecidas aí por muitos e muitos realmente acreditam. Um exemplo disso é que a alma, quando morremos, ela fica vagando ou ela vai para um plano espiritual. O que é que a Bíblia diz sobre isso? Você já pesquisou? Se não, eu vou deixar aí na descrição do vídeo uma explicação bem detalhada em relação à alma. Uma outra filosofia que as pessoas acreditam muito é também que a Terra vai ser destruída. Acreditam que a vida eterna aqui na Terra é uma tolice, uma loucura. Você já pesquisou na Bíblia sobre isso? Ainda não? Vou deixar aí abaixo na descrição do vídeo um assunto que vai falar detalhadamente sobre esse assunto. Ou seja, a religião verdadeira, ela usa a Bíblia para expor a falsidade das religiões. A segunda pista em relação à religião verdadeira é que a religião verdadeira, ela ajuda as pessoas a conhecer a Deus. João capítulo 17, versículo 3, Jesus ele disse que para a gente ganhar a vida eterna, precisamos conhecer duas pessoas. Ele primeiro falou que precisamos conhecer o único Deus verdadeiro e aquele que ele enviou, que é Jesus Cristo. Então a religião verdadeira, ela ajuda as pessoas a se achegar ou conhecer a Deus e também ensina o nome dele às pessoas, que é Jeová, segundo Salmos 83:18, Isaías 42:8, Salmos 103 e muitos outros textos. Só nas escrituras hebraicas originais, o nome Jeová está quase 7.000 vezes escrito, fora as escrituras gregas cristãs. Será que esse nome não deve ser usado? Sim, deve ser usado e ensinado às pessoas. É isso que Jesus ele fez. Jesus ele deu a conhecer o nome de seu Pai. E é por isso que a religião verdadeira ela tem que se empenhar em ensinar as pessoas sobre esse Deus chamado Jeová, que é o único Deus verdadeiro. E o próprio Deus Jeová, lá em Tiago capítulo 4, versículo 8, quer que nos achegamos a Ele. Lá diz: acheguem-se a Deus e Ele se achegará a vocês.
Então, o primeiro passo, quem tem que dar é nós. Cada um de nós precisamos dar o primeiro passo para se achegar a Deus. E a religião verdadeira, ela ensina as pessoas a fazer isso. Vamos para a terceira pista. A terceira pista é que a religião verdadeira, ela ensina que Jesus Cristo é o meio que Deus ele usou para salvar todas as pessoas. O que nos ajuda a isso é em Atos capítulo 4, versículo 10 e 12, que fala que quando Deus ele levantou Jesus dentre os mortos, ele se tornou a salvação, ele e mais ninguém, pois lá vem mostrando no versículo 12 que não existe outro nome debaixo dos céus, ou seja, ele é o meio de que Deus usou para salvar toda a humanidade. Então, a religião verdadeira, ou seja, os membros da religião verdadeira, elas obedecem aos mandamentos de Jesus e se esforçam a seguir o seu exemplo, ou seja, Jesus é o modelo para se seguir. Vamos aí para a quarta pista. O reino de Deus. A religião verdadeira, ela acredita que o reino de Deus, ela é a única esperança para toda a humanidade. É por isso que lá em Mateus, capítulo 10, o versículo 7, o próprio Jesus Cristo, ele disse algo muito interessante. Lá em Mateus capítulo 10, versículo 7, ele pediu, de certa forma, ele pediu para seus discípulos pregarem que o reino dos céus está próximo. E lá em Mateus capítulo 24, versículo 14, ele falou, ele deu uma ordem, né? Ele disse que essas boas novas do reino, elas teriam que ser pregadas em toda a terra. Ela teria que ser dada testemunho em todas as nações, pois esse seria o sinal de que o fim estava bem próximo para chegar. Então, a religião verdadeira, ela tem que pregar as boas novas desse reino, que vai resolver todos os problemas da humanidade, a todas as pessoas, assim como Jesus ele fez. O quinto aspecto, ou a quinta pista para a gente descobrir qual é a religião verdadeira, é que a religião verdadeira, ela incentiva o amor sem egoísmo. É verdade. Então Jesus ele falou lá em João capítulo 13, versículo 35, que existiria um sinal para identificar a religião verdadeira. Ele disse que por meio desse sinal, todos saberiam que essas pessoas, esse grupo de pessoas, elas seriam discípulos de Jesus, que é como elas demonstravam amor entre si. Então, para a religião ela ser verdadeira, ela tem que respeitar todos os grupos étnicos e aceitar as pessoas de todas as raças, culturas, idiomas e níveis sociais. Porque Deus faz isso. Deus ele não escolhe, de certa forma, você é rico e você é pobre. Eu vou abençoar você que você é mais rico. Não. Deus ele não age com parcialidade. Deus ele é imparcial. Então, o homem que teme a Deus e faz o que é certo e que faz o que é direito é aceitável perante Deus, seja ele rico ou pobre, seja ele de qual país for. E outro aspecto interessante em demonstrar esse amor genuíno é que os membros da religião verdadeira elas não participam em guerra. Ocorre uma guerra lá no país A e no país B. Aí tá lá aqueles soldados e ali um líder religioso abençoando aqueles soldados, informando que Deus ele estava ali com eles, que eles iriam ser abençoados para ter a vitória para a guerra. E lá do outro lado, no país B, tem um líder religioso da mesma religião abençoando aqueles soldados, dizendo que eles serão abençoados e que Deus está do lado deles. Mas aí a pergunta, de que lado Deus está? E a Bíblia diz que nenhum dos dois. Por quê? Porque lá em Miqueias, capítulo 4, versículo 3, ele diz que Deus, o próprio Deus, ele vai resolver os problemas da humanidade. Ele fará julgamento entre os povos, vai resolver todas as questões e não existirá mais a guerra. Sabemos que isso é uma coisa que vai acontecer no futuro, mas os que fazem parte da religião verdadeira têm que aplicar isso na sua vida, não é no futuro, é agora. Não vão usar armas, porque antigamente se usava espadas, facas e assim por diante. Então nós não podemos usar armamentos para matar outras pessoas, porque isso, primeiro, não seria uma demonstração de amor e estaríamos indo ao contrário do que a Bíblia ensina. O maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o segundo é amar o próximo. Se você não ama o próximo, aquela pessoa que você está vendo, como é que você pode amar a Deus que você não vê? Então, a religião verdadeira, ela tem que basear toda a sua vida no amor, sem esperar algo em troca, que é o amor sem egoísmo, assim como Jesus ele demonstrou. O sexto ponto, a sexta pista, para que a gente possa encontrar a religião verdadeira, é que o líder, ou seja, ela não tem um líder assalariado, um clero assalariado, né? E também ela não tem alguém que receba um título
ostentoso ou honroso entre os membros religiosos. Vocês podem observar que existem sim algumas religiões que têm ali um líder, um representante, na qual esse representante ele é assalariado, ele recebe um salário, recebe um valor para se sustentar e assim por diante. Mas o que é que a Bíblia diz a esse respeito? O próprio Jesus Cristo, ele falou lá em Mateus capítulo 23, do 8 a 12, para aqueles ali, aqueles discípulos dos apóstolos, que eles não fossem chamados de rabi, que significa instrutor. Eles também não fossem chamados de padre ou pai, porque pai só existe um, que é Jeová. Que eles também não fossem chamados de líderes, pois líderes só existe um, Jesus Cristo. Mas Jesus ele incentivou a eles ser humildes. Não existe um maior ou outro menor. Todos são irmãos. A diferença de um para outro tem que ser nas responsabilidades. E não porque ele é um líder, porque ele é maior, porque tem um cargo maior, quem tem um cargo alto tem um cargo B. Jesus ele disse no versículo 12 de Mateus 23, 12, que aqueles que são enaltecidos, eles serão humilhados. Então, aquelas religiões que têm esses clérigos religiosos, esses líderes religiosos, já é um indício de que ela não é uma religião verdadeira. Até mesmo porque Jesus, ele ensinou a base do amor. E também foi aconselhado pelo apóstolo Pedro que aquelas pessoas que pastoreiam o rebanho, porque a Bíblia ela fala que existiriam homens responsáveis para pastorear o rebanho. Eles não pastoreariam o rebanho com ganho desonesto, nem tampouco por obrigação, mas seria de boa vontade, com entusiasmo. Eles não dominariam ali aquelas ovelhas, mas seria um exemplo para aquele rebanho, um exemplo a seguir. Porque, a princípio, Jesus ele foi o maior homem que já viveu aqui na Terra, mas Jesus não dominou as pessoas. Jesus ele foi o maior líder, não porque ele mandava nas pessoas, mas porque ele servia as pessoas. E Jesus serve as pessoas até hoje. Observou? O sexto ponto, que coisa interessante. Agora vamos para a sétima pista. A sétima pista, ela fala em relação a assuntos políticos. Aí eu pergunto para você, se Jesus estivesse aqui na Terra hoje, qual partido político Jesus apoiaria? É fácil para você responder ou é difícil? Mas vamos deixar que a Bíblia responda aqui pra gente. O próprio Jesus Cristo, ele falou lá em João capítulo 18, versículo 36, que o reino dele não fazia parte desse mundo. E lá, um pouco antes, aqui no livro de João capítulo 17, versículo 16, o próprio Jesus Cristo ele disse que para os seus discípulos, seus seguidores, que eles não deveriam fazer parte do mundo, assim como Jesus ele não fazia parte do mundo. Em certa ocasião queriam fazer Jesus rei, mas Jesus ele fugiu, porque Jesus ele tinha a certeza de que os governos humanos eles não vão resolver os problemas da humanidade, mas sim o reino de Deus é a única solução para a humanidade. Jesus ele sempre se manteve neutro em relação aos governos humanos, os meios políticos. A religião verdadeira ela tem que seguir esse mesmo modelo. Mas será que devemos desrespeitar os governos? Pelo contrário, lá em Marcos capítulo 12, versículo 17, Jesus Cristo ele diz que devemos pagar a César o que é de César, ou seja, respeitar os representantes e autoridades civis do governo. E Jesus acrescentou que devemos também pagar a Deus o que é de Deus. Então, ao passo que colocamos os interesses de Deus em primeiro lugar, isso é importante. Mas Deus ele não aceitaria a nossa adoração se a gente desrespeitasse os governos e as autoridades, porque elas só estão ali porque Deus permite. Mas precisamos colocar primordial esse conselho de Jesus, de sermos neutros. O oitavo ponto, ele fala que a religião verdadeira ela é um modo de vida. Não é apenas um ritual, uma formalidade, ou um momento que a gente passa com pessoas que estão ali adorando a Deus. E quando a gente sai, a gente pode ter a nossa própria vida, a nossa própria personalidade. Não. A religião verdadeira faz com que seus membros, aquelas pessoas que seguem, eles têm que seguir um alto padrão de moral. Esse alto padrão de moral ela está baseado em princípios bíblicos. E esses padrões eles têm que ser um aspecto da vida da pessoa. Exatamente por isso que lá em 1 João capítulo 3, versículo 18, lá fala que não devemos amar não só em palavras com a língua, mas em ações e verdade. Ou seja, você não pode dizer que faz parte da religião verdadeira apenas por palavras, apenas por mostrar que você está ali naquele momento e por trás você ser uma pessoa totalmente diferente.
Até mesmo porque Deus ele não aceitaria esse tipo de adoração. Você estaria se enganando. Então, todos os membros da religião verdadeira, eles têm que levar a sério os altos padrões de moral da Bíblia. Mas isso não faz com que os servos verdadeiros de Deus, eles sejam pessoas sérias, pessoas, de certa forma, pessoas sem graça, como muitos dizem. Mas eles têm alegria. E não é uma alegria passageira, é a verdadeira alegria de adorar a Deus, porque Deus, a Bíblia ela fala lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 11, que Deus ele é um Deus feliz. E você acha que um Deus feliz quer que seus servos sejam sérios, mal-humorados? Não. Ele quer que seus servos sejam também felizes, exatamente porque ele ensina o verdadeiro modo, o verdadeiro padrão para alcançar a felicidade do modo que agrade a Deus. Vamos agora para a nona pista e última desse assunto para a gente descobrir a religião verdadeira. Aqueles que praticam a religião verdadeira, eles realmente seriam uma minoria, seriam poucas pessoas, segundo o que a Bíblia diz. O próprio Jesus Cristo, ele disse lá em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, ele falou sobre 2 portões, um portão largo e um portão estreito. Ao falar sobre o portão largo, ele disse que seria uma entrada espaçosa, muitas pessoas entrariam por ela, mas essa entrada infelizmente conduziria para a destruição. Mas ele também falou sobre um portão estreito, que seria apertado, que seria difícil, que precisaria de muito esforço, mas esse portão estreito e apertado levaria à vida eterna. E Jesus ele disse que poucos achariam esse caminho. Então, os membros da religião verdadeira, elas muitas vezes, a Bíblia ela diz que eles seriam desprezados, eles sofreriam zombarias, sofreriam perseguição por se esforçar em fazer a vontade de Jeová. Isso não é uma coisa que a gente vê raramente. Nós que nos esforçamos para fazer a vontade do nosso Deus Jeová sofremos bastante pressões. Somos taxados por caretas, as pessoas zombam, as pessoas riem, ridicularizam, e em muitos países as pessoas agridem, até chegam a matar. Mas aqueles que praticam a religião verdadeira, eles também seriam conhecidos pela lealdade a Deus e o amor que demonstram a eles, por não desistirem apesar de pressões, zombarias e dificuldades, seguindo sim o modelo de Jesus Cristo. Pois Jesus Cristo, quando estava lá na estaca de tortura, ele não olhou com desprezo para aquelas pessoas, mas pediu para que Deus as perdoasse e que elas conseguissem enxergar. Então, aqueles que fazem parte da religião verdadeira, elas fazem a mesma coisa que Jesus. Elas desejam que todas as pessoas encontrem esse caminho que conduz à vida eterna. A religião verdadeira, ela não é aquela religião que eu gosto, que eu me adapto. Não é. É perigoso a gente pensar dessa forma. É perigoso a gente estar numa religião só porque te faz se sentir bem. A Bíblia, ela predisse lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, que muitos que se dizem instrutores religiosos, eles fariam cócegas nos ouvidos das pessoas. Eles falariam coisas que as pessoas querem escutar. Então, se por acaso eu estou fazendo uma coisa errada e chega alguém, né, e minimiza o meu erro, eu vou gostar bastante daquela pessoa. Infelizmente, a nossa imperfeição nos leva a ser assim. Mas aqueles que querem fazer a vontade de Deus e seguir o exemplo de Jesus não podem fazer isso. Aquelas pessoas que querem fazer a vontade de Deus e seguir o exemplo de Jesus não podem deixar com que esses falsos instrutores façam cócegas nos seus ouvidos. Mas a sua vida, a minha vida, a vida de todos tem que se basear nos princípios da Bíblia. A gente não pode escolher qual princípio da Bíblia a gente vai seguir, o que é melhor, o que se adapta melhor a gente. Ou a gente segue, ou a gente não segue. Ou a gente obedece, ou desobedece. O meio termo não serve. Jesus ele disse que seu sim significa sim, o seu não, não. Além disso, pertence ao iníquo. Ou seja, o talvez, né? Em cima do muro, o meio termo, Deus ele não aceita, certo? Então todos aqueles que querem fazer parte da religião verdadeira, ou que estão à busca da religião verdadeira, a Bíblia ela faz esse incentivo a cada um de vocês. Porque a religião, que é pura e imaculada do ponto de vista de Deus e Pai, mesmo que alguns não aceitem, ela existe. E o próprio Jesus Cristo te deu várias pistas à base da Bíblia de como você encontrar a religião verdadeira, certo? Então que cada um de vocês examine cuidadosamente as escrituras, todos esses textos que eu passei para você, leia, reflita e ore ao nosso Deus Jeová para que ele ajude e abra a sua mente para que a verdadeira religião encontre você. Pois, se isso acontecer, e oramos todos os dias para que isso aconteça, você verá quão bom e aceitável é a vontade de Deus.